Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quão bom é estar na presença de Deus, amém? Como é forte a presença de Deus neste lugar. Que louvor maravilhoso. Há fogo neste lugar, irmãos. Então, em nome de Jesus, não saia da mesma forma. Não aceite sair daqui deste lugar hoje da mesma forma que você chegou. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você, por nós. Senhor Jesus, Deus Santo, poderoso, amado, querido, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Nós declaramos que somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Nós declaramos que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor nós não podemos nada. Nós somos, ó Deus, totalmente dependentes do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que veio em carne para desfazer as obras do diabo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem nessa noite, ó Deus, quebrando as cadeias. Vem nessa noite, ó Deus, quebrando os grilhões. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda dor, que todo medo, que toda ansiedade, que toda insegurança, que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Satanás, em nome de Jesus, solta este homem agora. Satanás, em nome de Jesus, solta esta mulher agora em nome de Jesus Cristo. Rebassuri balabalabalamanias. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda surdez espiritual, que toda cegueira, que toda apatia, todo desânimo, todo cansaço, toda frieza, toda dor de cabeça, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, debassuriandelemanaias, dê ordem aos teus anjos em favor deste lugar. Cerca, Senhor, este lugar. Cerca, ó Deus, cada casa, Senhor, cada família, Deus, com o teu remasurimanaias, com o teu fogo, com o fogo do teu Espírito Santo. Queremos ser envolvidos pela tua glória nessa noite. Queremos ser envolvidos e cheios do teu Espírito Santo nessa noite. Ah, Deus, nada mais importa a não ser a tua presença. É a tua presença que queremos. É a tua voz, ó Deus, que queremos ouvir. Não a minha voz, Senhor. Não a minha voz, porque eu nada sou, porque eu nada tenho, Senhor. Mas o que vem de ti, Jesus. O que vem de ti, Jesus amado. Vem, doce Espírito Santo de Deus. Fala conosco, queremos te ouvir. Abrimos, ó Deus, o nosso coração para ti nessa noite. Vem, Jesus. Vem, Jesus, e toma, Senhor, o teu lugar, Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Adore a Deus com essa canção, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Como a
irmã falou aqui em cima do altar. É todo dia. Todos os dias, Deus tem novidade de vida para nós. Todos os dias eu preciso voltar ao primeiro amor. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Deus. É todo dia, não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, mas é todos os dias. E o que eu quero dizer para você é que é possível sim reconstruir, é possível sim voltar ao primeiro amor, é possível sim começar de novo, é possível sim. Nessa semana, Deus me trouxe essa palavra na quarta-feira, quando eu fui com meu esposo levar minha filha para o serviço. E quando nós deixamos ela no serviço, e nós saímos conversando, e eu comecei a contar algo para ele. E na hora que eu estava falando, aí ele virou para mim e falou assim: você errou. Você falou errado, você errou. Aí na hora eu olhei assim para ele. Aí eu falei para ele: eu errei. E eu repeti: eu errei. E aí eu fiquei quieta, fiquei pensando. Falei: não, eu errei mesmo, eu falei errado, eu errei. E aí depois eu fiquei quieta, eu comecei a falar. E na hora eu senti muito forte o Espírito Santo falando comigo: mas não é dessa forma que acontece. Geralmente não é dessa forma que acontece. Quando alguém chega para você e fala para você: você errou, você fez errado, a sua atitude foi errado. Irmãos, como é difícil. E naquele momento ali, eu dentro do carro, e a gente continuou conversando, mas eu estava falando com Deus ao mesmo tempo. E eu falei assim, Senhor, obrigada, porque quando eu virei para ele, ele falou para mim que eu errei, e eu virei para ele e falei assim: não, eu errei mesmo, eu falei errado mesmo. Eu senti uma alegria dentro de mim, eu senti uma paz dentro de mim. Porque, irmãos, não é fácil assumir o erro. É muito difícil as pessoas, né, ainda mais no que nós estamos vivendo hoje, a sociedade que estamos vivendo hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, como é difícil as pessoas reconhecerem os seus erros. Como é difícil a pessoa reconhecer que ela errou e assumir: não, eu estou errada, eu errei, eu agi errado, eu tive uma atitude errada. E Deus começou a falar comigo ali dentro do carro, falou assim: não é dessa forma. Geralmente quando você fala para alguém que ela está errada, ela já tem uma resposta na ponta da língua: não, eu não errei, não foi eu, a culpa não foi minha, foi você. Geralmente, principalmente quando é marido e mulher, né? Vira uma guerra ali dentro, misericórdia. Marido e mulher, meu Deus, só Jesus na causa. Mas quando você vai falar para a pessoa: não, você está errado, você agiu de uma forma errada, você teve uma atitude errada. Não, a culpa não foi minha, a culpa foi dela, a culpa foi dele. Mas eu tive essa atitude, pastora, por causa de fulano. Mas eu tive essa atitude por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Irmãos, é incrível. Cuidando de pessoas, e na maioria, sabe, eu vou falar para vocês. Eu fiquei pensando nisso, na hora que Deus falou para mim, eu falei assim: Senhor. E eu comecei a pensar, desde quando eu me converti, né, em cada roxinho, em cada pessoa que eu já cuidei, que eu já tratei, que já caminhou comigo. E eu vou falar para vocês, 99% das pessoas não assume, não aceita que está errado. Como é difícil o ser humano assumir que está errado. Na maioria das vezes ele tem uma desculpa. Na maioria das vezes ele tem uma justificativa. O porquê que eu estou agindo assim. O porquê que eu estou fazendo desse jeito. Sempre é culpa de alguém. E eu comecei e falei: meu Deus, misericórdia. Porque no meio de tudo isso, irmãos, o que mais a gente nota é o orgulho. O que controla tudo isso é o orgulho. É algo maligno. É difícil as pessoas dizerem:
Nossa, não, pastora, realmente eu errei. Nossa, pastora, não é verdade mesmo, pastora. Eu fiz errado, eu falei errado, eu não deveria ter tomado aquela. Nossa, pastora, eu causei o mal daquela pessoa. Eu preciso voltar lá, eu preciso me consertar, eu preciso pedir perdão porque eu errei. Como é difícil, irmãos. E vou falar para você. Tudo que Deus espera de nós é essa atitude. Eu errei. Eu pequei. E quando Deus começou a falar, e não tem como, e na hora você começa a lembrar da vida de Davi, e eu voltei lá na história de Davi. Irmãos, como nós aprendemos com esse homem? Um homem que foi considerado, né, é considerado o homem segundo o coração de Deus. Quem que não quer ser um homem segundo o coração de Deus? Meu Deus do céu. Quem que não quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Eu quero, eu busco por isso, eu anseio por isso, eu clamo por isso dia e noite. Eu busco por isso. E Davi, irmãos, né? Eu acredito e creio que a maioria de nós conhecemos a história desse homem. Esse homem pisou na bola feio. Esse homem pecou feio. Esse homem fez coisas terríveis, barbaridades. Esse homem, ele teve uma atitude que misericórdia. Davi, ele casado, ele adulterou. Davi, ele se prostituiu. Davi, ele enganou. Davi, ele manipulou, ele preparou toda uma situação, ele armou toda uma situação para matar um homem. E esse homem ainda é chamado por um homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos. 2 Samuel 12. E Davi apronta tudo isso, peca, erra. E Deus fica muito bravo com Davi. E Deus então começa a dar uma bronca em Davi. E Deus, ele usa o profeta Natã, né? E ele vai lá, o profeta vai lá repreender Davi. E hoje eu li umas 3, 4 vezes esse capítulo, os capítulos anteriores. E eu fiquei pensando, que saia justa desse profeta, meu Deus do céu. Repreender o rei, misericórdia, Jesus, da minha vida. Eu tenho que chegar diante do rei. Eu imagino como que esse profeta estava. As pernas dele deviam tremer, porque o rei poderia mandar matar ele. Ele era rei, Davi era rei. Não era qualquer homem. E eu achei engraçado, porque hoje quando eu comecei a ler, você bem no início, ali no capítulo 1, o profeta chega e o profeta começa a contar, né, uma parábola, ele começa a contar uma história, né? Eu vou devagar aqui com o Davi, porque senão, misericórdia, né? Ele pode mandar arrancar minha cabeça aqui a qualquer hora. E aí ele vai contando a história ali, até que Davi fala, não, esse homem merece a morte. E aí o profeta vira para ele, pois é, esse homem é você. E aí nós vamos lá para o capítulo 7. No capítulo 7 ele responde, você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você.
Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Versículo 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu. Versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Versículo 22. Ele respondeu: enquanto ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez, o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Nessa história, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que nós aprendemos aqui, é que para mim receber cura, eu preciso reconhecer os meus erros. Só recebe cura aquele que reconhece os seus erros. Só recebe cura aquele que expõe os seus erros, aquele que reconhece os seus pecados, aquele que expõe os seus pecados. Não tem outra maneira de eu receber cura de Deus. Não tem outra maneira de eu caminhar curada na presença de Deus até a volta de Jesus, se eu não confessar os meus pecados, se eu não reconhecer os meus erros. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, nós vemos aqui, como eu disse, falei no início, o próprio Deus dando uma bronca em Davi. Davi, ele sendo confrontado, e aqui no versículo 13, ele reconhece: eu pequei contra o Senhor. Davi, ele reconhece o erro dele, ele reconhece a culpa dele. Mesmo que muitos, irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja e uma das coisas que, sabe, mesmo que muita gente está fazendo errado, mesmo que está muita gente agindo com maldade ou fazendo mal, mas eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença, mesmo que todo mundo está sendo como Saul, mas eu não sou Saul, eu não vou agir como Saul, eu não vou ter as atitudes de Saul, não. Irmãos, Deus, ele escolheu Davi. Assim como Deus me escolheu, Deus, ele te escolheu para você fazer a diferença. Então Deus vai lá, Deus escolhe Davi, Deus chama Davi, Deus tem um propósito na vida de Davi, né? Leva Davi a ter todas aquelas conquistas, todas aquelas vitórias. E aí Davi vai lá e pisa na bola, faz um monte de coisas erradas. E não foi para isso. Deus nos chamou para ser diferente. Deus, ele te chamou para ser diferente. Deus, ele te chamou para fazer a diferença nessa terra. Você não pode ser igual às pessoas do mundo. Você não pode ser igual àquele que não perdoa, àquele que não ama. Você não pode ser igual e ter as atitudes de uma pessoa que não conhece a Deus. Porque você conhece a Deus, você tem Deus, você serve a Deus, você entregou a sua vida para Deus. Então você precisa ser diferente. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos.
Tudo que você faz ou deixa de fazer não diz respeito só a você. Diz respeito ao propósito que Deus tem com você. Tudo que você faz ou deixa de fazer não diz somente respeito a você. Ah, não, é a minha vida. Você é um egoísta. Todas as vezes que você pensa somente em você, você está sendo egoísta. Todas as vezes que você está pensando somente em você, você está sendo uma pessoa orgulhosa. Porque tudo aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer, não diz mais respeito somente a mim, diz respeito a Deus. Diz respeito ao chamado de Deus para a minha vida. Diz respeito ao propósito de Deus para a minha vida. Diz respeito ao meu marido. Diz respeito aos meus filhos. Porque tudo que eu faço ou eu deixo de fazer, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência, irmãos. A colheita, ela é certa. Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele nos chamou para ser luz e sal deste mundo. Nós somos chamados para isso. Eu preciso ser luz e sal da terra. Mas todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu erro, eu não estou sendo luz. Eu não estou sendo sal da terra. Deus quer que você quebre as cadeias do ódio. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para que você seja curado, sarado, para que você vá e cure e sare, para que você leve amor, para que você leve cura àqueles que ainda estão precisando. Mas todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos e que nós não reconhecemos o nosso erro, isso não acontece, pelo contrário, dá tudo errado. Quando você peca, todas as vezes que você peca, todas as vezes que você erra, você não prejudica somente a você. Todas as vezes que isso acontece, irmãos, nós estamos prejudicando, é claro, em primeiro lugar, a nós mesmos. Nós somos o principal prejudicado. Mas a nossa família é prejudicada. O meu marido é prejudicado, a esposa é prejudicada, os nossos filhos são prejudicados por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, eles sofrem por causa disso. No versículo 9, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, olha só que tremendo que isso aqui. O Senhor, o próprio Deus falando com Davi, dei-lhe casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Irmãos, quantas coisas Deus deu para esse homem. Tudo que Davi tinha foi Deus que deu. E no versículo 8 e 9, o próprio Deus está falando para ele, eu te dei casa, eu te dei um reino, eu te dei uma família, eu te dei tudo que você tem, sou eu que te dei. Irmãos, e da mesma forma Deus está falando comigo e Deus está falando com você hoje. Ei, acorda! Tudo que você tem sou eu que te dou. Você tem uma casa, eu te dei uma casa. Eu te dei uma esposa, eu te dei um marido. Eu te dei filhos. Eu te dei um ministério, eu te dei uma igreja para você congregar. E o que você está fazendo com o que eu te dei? O que você está fazendo com o ministério que eu te dei? O que você está fazendo com o chamado que eu te dei? O que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com os seus filhos? Nós não temos nada, irmãos. Tudo que nós temos é Deus que tem nos dado. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. E hoje eu te pergunto, o que você está fazendo com as coisas que Deus te deu?
Talvez Deus te deu uma esposa e você vive maltratando a sua esposa. Talvez Deus te deu uma esposa, mas você está com os olhos na esposa do outro. Talvez Deus te deu um marido, mas você está com os olhos no marido da outra. Tira os seus olhos do vizinho. Tira os seus olhos do que é do outro. Cuida daquilo que Deus te deu, meu irmão. Davi, ele era casado, ele tinha um monte de mulheres. Mas ele foi querer e desejar a mulher do outro. E ele ficou com a mulher do outro. Tira os olhos daquilo que não é seu. Tira os olhos daquilo que não é seu. E cuida daquilo que Deus te deu. Comece a cuidar da sua casa, comece a cuidar da sua mulher, comece a cuidar do seu marido. Para de mentir, para de roubar, para de manipular, porque todo pecado tem uma consequência. Irmãos, não adianta você pensar que você vai continuar mentindo, você vai continuar enganando, você vai continuar roubando, você vai continuar se prostituindo. E vai ficar tudo numa boa, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Nós acabamos de ler aqui, Deus falando para Davi, aquilo que você fez escondido, você fez escondido, eu vou trazer para a luz, eu vou fazer na luz. A palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não há de ser revelado. A palavra de Deus diz que não há nada escondido que não venha para a luz. Ah, pastora, mas eu nunca desejei nada de ninguém. Será? Será que nos seus pensamentos você não anda desejando as coisas dos outros? E esse é o grande problema, porque eu estou falando aqui para vocês uma lista de pecados. A vida do próprio Davi é uma lição para nós. E aí quando eu falo desses pecados, na mesma hora, você já tem uma justificativa. Ah, pastora, mas se a senhora conhecesse o meu marido, ah, mas a minha esposa, pastora, ela é insuportável. Já tem uma justificativa na ponta da língua. Para de ficar justificando as coisas. Para de ficar se justificando. Irmãos, que coisa triste. Para mim a coisa mais triste que existe é quando você vai conversar com alguém e você vai confrontar alguém e você vai chamar a atenção e a pessoa está fazendo errado. Ela está tendo uma atitude errada e ela já tem uma justificativa. Não, porque não foi assim, porque não sou eu, porque eu fiz isso por causa do Eliel, a culpa é do Eliel, a culpa é da Ivonete. Para com isso, assuma os seus erros, assim como Davi ele assumiu o erro dele. Assuma os seus pecados. O problema não é o outro, o problema sou eu. Irmãos, o que nos derruba, o que nos tira da presença de Deus são as nossas emoções. O que nos derruba, o que me destrói, o que me tira da presença de Deus, o que me arranca do propósito que Deus tem para mim, são as minhas emoções. É o pecado, é a mentira, é o orgulho. Sabe, é porque eu não reconheço, é porque eu não assumo, é porque eu não sou sincera. O que nós precisamos é assumir os nossos erros. Assuma os seus erros. Você errou. Você pecou. Você é culpado. Sabe, irmãos, e uma coisa que eu aprendo, desde quando eu me converti, eu tenho aprendido a cada dia isso. E é uma coisa que eu tenho para mim, é que Deus não gosta de vitimismo. Deus não gosta de vitimismo. Você nunca viu, você pode ler a Bíblia todinha, pelo menos eu ainda não vi. Se você achou, tiver aí, você vai me mostrar depois. Mas eu nunca vi Deus passando a mão na cabeça de seu ninguém.
Coitadinha dela, coitadinho dele. Deus não gosta disso. Deus, Ele não... Irmãos, até porque, sabe? Porque imagina só, Deus, Ele me criou, Ele me formou, Ele me deu autoridade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Existe um Deus todo-poderoso que habita dentro de mim. Por que eu vou ser vítima? Por que eu vou ficar me fazendo de vítima? A coitadinha. Não, Deus me fez para ser forte e corajosa. Deus me fez para lutar e vencer. Eu já tenho a vitória antes de eu lutar. Deus não gosta, irmãos. Para de ficar se fazendo de vítima. Você não é vítima. Para com isso. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que elas vão conseguir a atenção de Deus com esse vitimismo. Ai, meu Deus! Ai, porque eu sofri demais, porque eu perdi meu pai, porque eu perdi minha mãe, ai, porque minha família foi destruída, porque eu perdi meu marido, ai, meu Deus, ai, coitadinha de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Para com isso, meu irmão. Para de se fazer de vítima. Esse dia eu estava conversando eu estava até contando na caminhada para as meninas, que um dia eu estava conversando com meu irmão caçula, de pai e mãe, porque eu tenho bastante irmãos, mas de pai e mãe, ele teve, em nome de Jesus, problemas com drogas, e todas as vezes que dava uma recaída, aí ligava aquela, e chorando e não sei o quê, e a culpa é de papai, a culpa é de mamãe, porque eu não tive minha mãe, que não sei o quê. E um dia ele me ligou com essa ladainha. E eu virei para ele e falei assim: para, você não é vítima. O que você passou, eu também passei. O que você enfrentou, eu também enfrentei. E nosso outro irmão também enfrentou da mesma forma. E nem por isso eu fui atrás de droga. E nem por isso eu fui fazer as coisas erradas. Então para de se fazer de vítima, porque você não é uma vítima. Ele ficou zangado, desligou o telefone, mas depois passou, já estamos de bem. Mas se você deixar, a pessoa vive a vida inteira dela dessa forma. E não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Para com isso, assuma as suas responsabilidades. Assuma os seus erros, porque só vai receber cura aquele que diz: eu pequei. Só vai receber cura aquele que diz: eu pequei, eu errei, me perdoa, eu errei mesmo. Irmãos, isso é humildade, isso é amor. E é isso que Deus espera de nós. No versículo 13, Davi, ele reconhece isso. Ele reconhece o seu erro. E lá em Salmo, no capítulo 32, Salmo 32, no versículo 3, diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Irmãos, o pecado é algo muito sério. Quantas pessoas que estão doentes, o pecado ele traz doenças físicas. Você sente no seu corpo, você sente nos seus ossos. E quantas pessoas que estão doentes por causa de pecado? Quantas pessoas que estão com problema sério de possessão por causa de pecado, porque não confessa os seus pecados? O pecado, ele destrói e traz muitas consequências sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte física e eterna. O pecado, ele entristece. E o pior de tudo, para mim,
o pecado, ele te afasta de Deus. Ele te afasta de Deus. Ah, pastora, mas Deus perdoa. Deus está pronto para perdoar. A palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas Deus perdoa, mas a consequência permanece. A consequência, ela permanece, e essa consequência, ela pode ser destrutiva se você continua pecando. Muitas vezes o profeta já falou, o pastor já falou, quantas palavras foram ministradas, e Deus está falando: para com isso, tira os seus olhos disso. Mas você não quer parar, e você continua pecando, e você continua fazendo as coisas erradas, e você continua com a dureza do seu coração. E dessa forma, irmãos, pode ser algo destrutivo, pode ser algo terrível. Nós lemos aqui que a criança morreu. Davi, ele reconheceu o pecado, Davi, ele confessou o pecado, né? Ele reconhece diante de Deus. E você lendo a história, ele fica lá 7 dias lá, o tempo todo, jejuando, chorando. E eu achei tremendo que você viu que ele nem deitou na cama, ele ficou deitado no chão. Ele ficou prostrado no chão, clamando a Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Por causa do pecado dele, o filho dele estava sofrendo. Por causa do pecado dele, o filho dele morreu. E ele clamou, Deus perdoou. A palavra de Deus está dizendo, né? Deus diz, ele perdoou o pecado de Davi. Mas a consequência trouxe morte. O filho dele morreu. E quando nós pecamos, muitas coisas morrem. Muitas coisas se perdem. Irmãos, eu vejo, sabe, o tempo todo, cada palavra, cada culto, cada ministração, cada devocional, para mim, é Deus falando comigo o tempo todo. Para mim é Deus me alertando, é Deus falando: filha, cuidado com isso, filha, não faz isso, filha, isso é errado, filha, isso é certo, filha, vai, filha, para, não, filha, sabe, o tempo todo Deus está falando conosco. Mas a pessoa continua e não reconhece, e não confessa, e não se arrepende, e não pede perdão, e não busca mudança. Nós precisamos ter cuidado, porque nossos filhos estão de olho em nós. Essa palavra você lendo, você vê que a palavra de Deus diz, né, o Senhor fala para Davi: por causa do seu pecado, a espada não vai sair da sua casa. A espada nunca se afastará de ti, da sua família. Isso aqui foi mais uma consequência do pecado dele. Ele já tinha um filho, morreu, e Deus está falando aqui. Então quer dizer o quê? Tudo que eu faço não vai refletir somente em mim. Vai ter consequências sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Todas as vezes que eu peco, alguma coisa vai morrer. Todas as vezes que eu peco, alguma coisa vai se perder. Irmãos, quantas pessoas que, sabe, fica 10 anos fora do propósito de Deus, e você não vê arrependimento, e nós aprendemos aqui o quê? Que os nossos filhos, eles estão de olho em nós. Tudo que você faz, não adianta você falar, né, igual o pessoal fala assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço para o seu filho. O seu filho está olhando para você, ele vai fazer justamente aquilo que você faz. Se você é um homem que ora, o seu filho vai ser um homem que ora. Sabe, se você é um homem honesto, os seus filhos vão ser honestos. Eles vão procurar fazer aquilo que você faz. Eles vão buscar ter as atitudes que você faz. Porque é o exemplo que arrasta. Não adianta eu falar para você fazer algo e eu não estou fazendo. É a mesma coisa, não adianta eu ficar cobrando de vocês. Irmãos, já leram o livro? Irmãos, tem que ler livro, mas eu não leio o livro. Irmãos, vamos orar, mas eu não oro. Irmãos, estão lendo a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque
os nossos filhos estão de olho em nós. Seja um bom pai, seja uma boa mãe. Trate bem o seu marido, trate bem a sua esposa, porque os nossos filhos estão de olho em nossas atitudes. Qual é o exemplo que você tem dado? Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? Será que quando o seu filho olha para você, ele fala, nossa, meu pai, ele é o cara, meu pai é muito legal, meu pai é muito bom, meu pai, ele é honesto, meu pai, ele é sincero, meu pai é um homem de Deus? Ou será que quando, já vem meu pai mente que só, meu pai é um mentiroso, meu pai está toda hora mentindo, meu pai está toda hora se prostituindo, já traiu minha mãe com não sei quantas mulheradas, meu pai é um ladrão, meu pai é um orgulhoso, meu pai ele não perdoa, depois ele quer que eu perdoo, meu pai ele está fora da igreja e quer que eu esteja na igreja. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Nós precisamos estar o tempo todo em alerta e pensando nas nossas atitudes, irmãos. Porque não adianta eu falar algo e a minha atitude ser totalmente diferente daquilo que eu falo. É as minhas atitudes que contam. Talvez você está pensando só na sua felicidade, como eu já falei. E como eu disse no início, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. O que Deus quer é que você seja diferente. No versículo 20 ao 24, nós vemos que mesmo em pecado, mesmo Davi em pecado, mesmo depois que estava ali tudo escondido, mas mesmo assim, Davi ele estava na onde? Na casa de Deus. Mesmo em pecado, Davi estava na casa de Deus. Mesmo em pecado, Davi estava buscando a Deus. Mesmo em pecado, o que Davi fez? Foi buscar a Deus. Irmãos, e uma coisa que nós aprendemos, que a igreja ela é o quê? Um hospital. A igreja, ela é um hospital. Nós comparamos a igreja a um hospital. Lugar de doente é na onde? Lugar de pecador é na onde? É na igreja. É na presença de Deus. Lugar de pecador é buscando a Deus, é se prostrando diante de Deus, é andando em arrependimento todo dia, porque todo dia nós erramos. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Nós pecamos, nós erramos. Nós pecamos a todo momento, sabe? Se a gente não vigia, é no trânsito, é com o filho, é com a esposa, é com os amigos, é no trabalho o tempo todo. Se a gente não vigia, a gente peca. Mas e aí, o que eu vou fazer? Vou parar de buscar Deus? Vou sair da igreja? Pelo contrário, agora é que eu vou correr para Deus. Agora é que eu vou correr para a presença dEle. Agora é que eu vou clamar por Ele. Agora é que eu vou buscar a presença dEle mesmo. Lugar de pecador é na presença de Deus. E como eu disse, você com certeza, depois que você peca, você vai perder coisas. Mas diante de Deus, você pode recomeçar. E hoje de manhã, quando eu estava preparando essa palavra, e por isso que eu pedi para Eliel cantar esse hino antes da palavra, porque veio muito forte esse hino no meu coração. Porque eu vejo aqui algo tremendo, porque, irmãos, muitas vezes você chega ou na igreja, ou você praticou algum pecado, e você fez uma coisa, nossa, eu errei, eu pequei, e não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito. Diante de Deus tem jeito. Diante de Deus você pode recomeçar. Diante de Deus você pode reconstruir. Diante de Deus coisas novas podem acontecer. Mas para isso,
É claro que você precisa sim se consertar. Mas para isso é claro que você precisa sim confessar os seus pecados. Precisa haver arrependimento. Mas para isso você precisa decidir. Você precisa querer mudança. Deus pode mudar a sua história. E Deus, Ele quer mudar a sua história. Basta você querer. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E quando eu passei esse versículo no meu caderno, na hora veio tão forte no meu coração de manhã. Existem pessoas que precisam do meu descanso. Talvez você chegou aqui hoje, talvez você está em casa e você está precisando do descanso do Senhor. E Deus tem descanso para você. Deus tem paz para você. E o que, sabe, a tarde toda esse versículo ficou martelando no meu coração. Que foi o versículo 20. Que diz assim: então Davi levantou-se do chão. Talvez você está assim no chão. Tudo acabou, não tem mais jeito. Eu não aguento mais, estou sem força. Mas Davi, e é interessante que você vê aqui, não foi uma atitude de Deus. Não foi algo que Deus fez sobrenatural. Foi uma atitude de Davi. Então quer dizer que eu tenho que tomar algumas atitudes. Sou eu que tenho que tomar atitude. Sou eu que tenho que ir até Deus. Sou eu que tenho que correr para Deus. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário e adorou a Deus. Irmãos, que versículo poderoso. Sabe, quando eu li esse versículo e à tarde, o tempo todo pensando nesse versículo, eu fiquei imaginando o próprio Deus, o Davi se levantando, e o sangue de Jesus vindo e lavando Davi, e purificando Davi, e os anjos ali trocando as vestes de Davi, trocando as roupas de Davi. E é o que Deus quer fazer com você. Davi se levantou, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa e adorou a Deus. Talvez hoje você não tenha mais nem força para adorar a Deus. Você está até vindo na igreja. Eu vou na igreja, mas eu durmo. Eu vou na igreja, mas é um cansaço. Eu não consigo adorar a Deus. Eu não consigo buscar a Deus. Eu não consigo orar. Eu estou querendo ir embora. Eu já não estou mais aguentando ficar dentro dessa igreja. Eu não estou mais aguentando ficar escutando essa mulher. Mas Deus quer trocar as suas vestes hoje. É possível recomeçar. É possível começar de novo. É possível reconstruir. O que você precisa é correr para Jesus. O que você precisa hoje é correr para Jesus. É correr para os braços do Senhor. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta. Irmãos, o tempo todo que você peca, o tempo todo o Senhor está ali batendo na porta. O que precisa é você abrir a porta do seu coração para Ele. E Ele vai entrar. O que você precisa é do Senhor. Corra para Jesus, porque somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Senhor o amou. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Jesus te ama. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Senhor te ama.
É tempo de se levantar. É tempo de lavar-se. É tempo de você se perfumar. É tempo de você trocar as suas vestes. É tempo de você adorar a Deus. O Senhor está te chamando. Ele está de braços abertos, te chamando. Vem, filha minha. Vem, filho meu. Comece a orar em nome de Jesus. Peça para Ele: eu quero, Senhor. Eu quero encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Comece a orar em nome de Jesus. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Confessa os seus pecados. Confessa os seus pecados. Só recebe cura aquele que confessa os seus pecados. Só recebe cura aquele que se expõe. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vem quebrando as cadeias, Deus, vem quebrando os grilhões. Que toda dureza caia por terra. Que toda apatia, todo desânimo, que todo aprisionamento, Deus, da mente, no coração, que seja quebrado nessa noite em nome de Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar a presença dEle. É tempo de arrependimento. Xerecanturi balabalabalamanias. Rebassuriandarabassori cantarabalamanias. Em nome de Jesus, Senhor. Intercessores, em nome de Jesus, venham para frente. Eu quero te convidar. Você que quer. Você que sente no seu coração: eu preciso de Deus. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de cura. Eu preciso da presença dEle. Eu preciso de Deus. Eu preciso dEle. Vem pra frente em nome de Jesus. Nós queremos ungir você. Nós queremos orar por você. Não saia daqui da mesma forma. Não saia, não aceite sair daqui da mesma forma. Assim como Davi, reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, reconheça e declare diante dele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor. Pode vir na frente em nome de Jesus. As mulheres vêm para cá, os homens ali, os homens daquele lado, as mulheres desse lado. Intercessores, imponham as mãos. Unge com óleo em nome de Jesus. É muito importante que nesse momento você também abra a sua boca. Abra a sua boca, clame por Ele, chame por Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse os seus pecados. Assuma os seus erros. Assuma as suas responsabilidades. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, vem curando, curando. Vem curando, ó Deus, em nome de Jesus. Aqui está homens, ó Deus, e mulheres
que se dispôs, ó Deus, homens e mulheres que estão se expondo diante do Senhor. Então vem, Jesus.